A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e começa agora mais um curso básico em teologia, né? Nós estamos na matéria Cristologia, a doutrina de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos dividir essa parte em duas partes, né? Dois vídeos. Nós vamos introduzir um pouco sobre a pessoa de Cristo e no nosso segundo vídeo nós vamos relatar um pouco mais sobre a pessoa de Cristo para que você possa ter realmente um bom estudo, um bom conhecimento, né? Então eu te convido, vamos à nossa aula de teologia? Bem, a própria história do mundo, ela se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Se você for estudar a história geral, a história do mundo, uma história que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai ver lá destacado, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como a teologia também você encontra antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a própria história, ela se dividiu para que o homem viesse ter facilidade nesse entendimento, né? Para que ele viesse entender o antes e o depois de Cristo. E quando nós vamos à Bíblia, nós observamos que nós encontramos várias vezes escrito, né, esta palavra, Jesus Cristo, né? Então esse nome é um título dado, né, para ser usado diretamente ou indiretamente, né? Jesus Cristo significa o ungido, né, a palavra, onde os seus seguidores também são chamados de cristãos. Por quê? Porque eles acreditam na doutrina de Jesus Cristo, ou o Messias, né? Como você preferir assim chamar. Assim como eu e assim como você, né? Somos cristãos, né? Conhecidos como cristãos. Por quê? Porque nós acreditamos nessa doutrina que Cristo, né, deixou para nós, né? Cumprindo-se assim as profecias da Tanakh, né, como está lá na Tanakh. Mas nem todos os judeus, eles aceitam essa profecia, pois ainda eles estão esperando o Cristo, né, conhecido como o messianismo judaico, né? E aí eu deixei algo para que você possa entender melhor o que quer dizer esse messianismo judaico, né? A expressão Jesus Cristo surgiu várias vezes nos escritos gregos da Bíblia, no Novo Testamento, né? E veio a tornar-se a forma respeitosa como os cristãos se referem a Jesus, homem judeu que, segundo os evangelhos, nasceu em Belém da Judéia e passou a maior parte da sua vida em Nazaré, na Galileia, sendo por isso chamado às vezes de Jesus de Nazaré, ou conhecido como o Nazareno, né? O título Cristo, portanto, confere uma perspectiva religiosa à figura história de Jesus Cristo. Entende que no grego clássico, né, Cristo, ele significa coberto de óleo, ungido, separado, né? Então nós sabemos que Cristo, ele é separado, ele é ungido, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo único. Vamos falar um pouquinho dele? Não adianta historiadores, pensadores deste século quererem classificar Jesus Cristo como um simples fundador da religião cristã. Jesus Cristo é mais do que um simples fundador de uma religião comum, né? Como nós hoje observamos vários tipos de religiões fundadas por fundadores que nem existem mais,
e que não atuam mais na realidade, mas que o nosso Cristo, o Filho de Deus, ele faz milagre ainda hoje na vida daqueles que creem nele, né? Então, não adianta muitos fundadores, né, quererem compará-lo, né, comparar o nosso Cristo, Jesus Cristo, com Maomé, com Buda, né, com Confúcio, com Zoroastro e outros, muitos outros conhecidos aí em várias religiões, pois isso tudo não passa de uma teoria sem fundamento, né, sem base, sem estrutura, pois nada pode ofuscar o brilho e a influência da obra de Cristo no coração de milhares e milhares de pessoas, através das histórias e nos dias atuais. Quanto mais tentarem sepultar o cristianismo, mais vigoroso e glorioso ele ressurge em todo o mundo. Afinal, não adianta, né, vários teólogos tentarem explicar, né, os fundamentos de Deus, porque ninguém vai conseguir. Ainda que tentem diminuir, não vai adiantar. O cristianismo cresce cada dia mais. O cristianismo é visível cada dia mais. É visto os testemunhos dos cristãos, né, em todo o mundo, né? O grande teólogo dizia: Senhor, concede-me a graça de aceitar com serenidade as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar as coisas que eu devo mudar e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E aqui também tem uma frase maravilhosa que eu vou deixar para você refletir. E por mais que alguém queira comparar Jesus Cristo com qualquer outra religião, não vai conseguir.